Este torno é bastante promissor. Tem aqui uns sulcos para se poder, por exemplo, segurar um tubo na vertical, assim, ou na horizontal. Pode ainda, ele tem, portanto, esta zona aqui está a 90 graus em relação a esta e a esta outra aqui, e portanto este torno pode ser ainda usado, por exemplo, para trabalhar em materiais nesta posição, sendo fixado por aqui, ou nesta posição, sendo fixado por aqui. Se ele vai trabalhar muito bem ou não, não sei, mas veremos. Para já, ele bom aspecto tem. Ora bem, o problema é que eu não tenho nenhuma forma, enfim, eficiente de segurar isto à mesa da fresa. E, portanto, vou pegar aqui uns pedaços de aço, que já cortei, com este formato, e vou transformá-los em porcas T que entrem aqui nestes sulcos. Eu já percebi que estes 4 sulcos e estes 2 são iguais, estes aqui, este e este são um pouco mais finos. Portanto, depois farei 2 porcas mais finas para estes dois encaixes. As porcas em T são as porcas deste tipo assim. Portanto, esta é uma porca em T. Esta é uma porca em T para aplicação de um parafuso de 6 mm, M6. Portanto, será isto assim. E esta é uma porca em T para a aplicação de parafusos M4. São evidentemente parafusos normalmente pequenos para estas aplicações, mas a verdade é que a mesa da fresa também é pequena. Ora bem, estes parafusos em T na mesa da fresa vão trabalhar assim. Portanto, eles vão entrar aqui nesta ranhura, ficam virados para cima e, portanto, agora vai colocar-se aqui o parafuso para fixar o que quer que seja, que esteja em cima da mesa. Este, por exemplo, que é M8, desculpa, é M6, este é M6, e vai entrar aqui e vai, por exemplo, fixar qualquer coisa desta forma. Ele tem uma rosca lá no T e a gente aperta o parafuso e temos a peça apertada, sendo esta, sendo outra qualquer. Ora bem, eu tenho que fazer a mesma coisa para o torno, porque não tenho nenhum método assim eficiente para fixar o torno. Eu fiz um desenho daquilo que pretendo obter, mas as dimensões não têm que ser exatamente estas. Enfim, isto mais décimo, milímetro menos décimo, se a esquadria não ficar bem certa, ficar próximo disso também não é um problema por aí além. A única função disto é fazer força no torno para manter bem segura a mesa. Portanto, isto é parte do processo, vai ser um pouco o olhómetro, mas de qualquer forma as dimensões básicas são estas. Como noutra altura afirmei, eu não tenho nenhum processo muito eficiente de cortar estes pedaços de metal. Isto tem ali uns calhaus, enfim, um bocado disformes deste tipo de material, e não consigo cortar isto muito bem. Aplico-lhe aqui a rebarbadora, portanto, isto com disco de corte, a rebarbadora com disco de corte, e portanto isto fica assim, mais ou menos paralelepipédico, mas mais para o menos do que para o mais. E portanto a primeira coisa que temos que fazer aqui é tentar fazer aqui um paralelepípedo. Esta parece ser a superfície mais direita, apesar de tudo. Esta aqui está um bocado abaulada, porque parece-me que isto é a borda de um pedaço de barra que foi cortado numa guilhotina qualquer, e esta zona aqui está muito torta. Portanto, esta parece ser a zona mais direita. Sendo esta a zona mais direita, vou tentar fresar aqui esta face, de forma a que fique a 90 graus em relação a esta. E, portanto, vou colocá-la aqui no torno, usando aqui um paralelo em aço também. Isto é um paralelo calibrado, bem feitinho. Vou colocar isto aqui, vou colocá-la contra a mandíbula do fundo. No entanto, vou colocar um bocado de alumínio, porque isto, apesar de estar bastante direito, pelo menos ao olho, não estará certamente muito direito e convém ser apertada contra qualquer coisa um bocado macia.
Portanto, um bocado de cantoneira de alumínio deverá servir para essa função, e eu vou colocar isto aqui, e agora vou apertar o material, também novamente com um bocado de alumínio, mas de forma, apertando com um bocado de alumínio de forma... Ora bem, portanto, se esta face aqui não está paralela com esta, se eu tentasse colocar aqui deste lado também um alumínio idêntico, o que iria acontecer é que isto ficava com uma folga qualquer. Portanto, se eu colocar apenas uma barra de alumínio ao centro desta peça, isto, digamos, eu já não tenho problema, porque eu estou a apertar aqui na zona central contra aquela face. Portanto, digamos que é uma linha contra uma face. E uma linha contra uma face aperta melhor do que se for duas, ou pelo menos aperta de forma mais coerente do que se forem duas faces, uma contra a outra, quando se sabe à partida que as faces não são bem paralelas. Portanto, eu vou colocar isto mais ou menos à altura de, enfim, aqui um bocado mais para baixo, para ficar talvez a meia distância dali e ali. E agora vou apertar isto para lhe aplicar aqui um corte, de forma a tentar obter aqui uma face mais ou menos perpendicular em relação a esta aqui. Vou usar desta vez aquilo que em inglês se chama um fly cutter. Um fly cutter, traduzindo para português, eu não sei de facto o nome que é usado para esta ferramenta em português, talvez se possa traduzir como navalha voadora. Portanto, este fly cutter, ou navalha voadora, é inserido no veio da fresa, aqui por este canhão, e então ele vai rodar assim, rodando desta forma, ele vai cortar a peça aqui com esta lâmina. Portanto, esta lâmina vai passar na peça, vai passar assim, e vai cortar a peça, vai cortá-la assim. Ok? Este processo tem sobre outros métodos a vantagem de ser barato, porque esta lâmina pode ser afiada. À medida que se vai, enfim, deixando de cortar, dá-se mais uma afiadela e tal, e tem muito por onde gastar, e nós podemos ir indo poupando umas massas. A desvantagem que isto tem é que é um pouco perigoso. Tem que se ter cuidado com isto, porque isto, quando está a rodar, nós não vemos muito bem a ponta, e às 2x3 pode-nos dar, enfim, podemos ter a ideia de lá meter os dedos, e isto é muito perigoso. Portanto, há que manter a distância. Eu não vou usar esta cabeça que aqui está, vou usar uma mais pequena, e, enfim, recorro a esta apenas porque se vê melhor na imagem. Um pouco de óleo. Esta tem que ser lubrificada, portanto, esta lâmina, que é de aço rápido, isto aqui é aço rápido, tem que ser lubrificada, não é como a de tungstênio, onde não convém em princípio pôr a lubrificação, a não ser que a peça possa eventualmente tender a ficar cimentada. Eu suponho que é esse o termo certo, quando a peça tem algum teor de carbono, ou pelo menos o teor de carbono suficiente para poder ficar, em resultado do aquecimento, mais dura que a própria lâmina. Portanto, neste caso, isto é suposto ser aço que não tem essa particularidade, e este aço rápido desta lâmina não gosta, enfim, de calor excessivo, de onde, portanto, põe-se um bocado de óleo de corte para ver se preserva um bocado o tempo de vida da lâmina. De qualquer forma, estas lâminas são afiáveis. Esta já foi afiada um par de vezes, suponho. Ora, como se vê, de facto não havia esquadria nenhuma, nem nada que se parecesse. Aliás, a olho percebia-se que não havia esquadria. Agora percebe-se melhor. E vou fazer, portanto, mais uma passagem. E vou, portanto, descer. Vou descer com a lâmina 1/4 milímetro, portanto, 2 décimos e meio. Mais uma pinga de óleo, tem que ser.
mais um quarto de milímetro. Ora bem, o desgaste, digamos, em grosso já está conseguido. Agora vou fazer uma passagem com uma velocidade mais alta, removendo apenas 1/8 de milímetro. Ora, portanto, o acabamento é bom. Agora é só passar aqui uma lima fininha aqui nesta zona para tirar esta rebarba, que é, enfim, brutalmente agressiva. Retirar também aqui um bocadinho aqui na viva, que é bem agressiva, particular para os dedos. E a partir daí faremos o resto. Após algumas interrupções, consegui finalmente limar as arestas desta face que acabei de cortar. Portanto, esta face está direitinha e está, em teoria, coerente com esta. Ora bem, aproveitando agora esta e esta, vou tentar ajeitar esta face para ficar perpendicular a esta e paralela a esta. O método de fixação é idêntico ao anterior. A diferença é que, enquanto na passagem anterior havia aqui uma cantoneira de alumínio, porque esta face não era direita, como esta face agora já é direita, pode encostar na perfeição aqui a esta mandíbula do torno, que também é direita. Aqui continua a haver um calço de alumínio, exatamente porque esta face também não é direita e o alumínio é algo, enfim, flexível. Aqui embaixo estão dois paralelos para servir de batente à face inicial, que é aquela face que estava inicialmente aparentemente mais direita. Portanto, agora vamos ajeitar esta face. Neste caso, eu não posso puxar muito pela máquina, não poderei cortar mais de 2 décimos de milímetro e meio de cada vez, porque a máquina tem apenas 500 watts e eu sei que se puxar um bocadinho mais por ela vai parar imediatamente, porque tem um sistema qualquer de segurança que desliga o motor quando ele é espezinhado. Vamos encostar a lâmina, puxá-la fora, tentar centrar mais ou menos o veio à peça. Ok, ligar o travão, engatar o ajuste fino, pôr a zeros o ajuste fino, avançar 2 décimos e meio, pintar a peça com um pouco de óleo e agora 2 décimos e meio fora. Isto devem ser assim, umas 800 RPMs ou coisa que valha. Isto resolveu a quase totalidade do problema. Vamos fazer mais uma passagem a velocidade mais alta para remover apenas 1/4 milímetro.
Vamos agora retirar novamente esta rebarba que aqui está, com a lima. Com estas duas faces coerentes, vamos agora tratar desta. Portanto, vamos encostar esta abaixo, esta a mandíbula deste lado do torno, colocar aqui uma pequena quantidade de alumínio e acertar esta com esta e com esta, portanto, assim. Ok, o paralelo está preso. E agora vamos apertar melhor o torno, sempre dando umas pancadinhas na peça para a manter contra o paralelo. Ok. Agora mais 2 décimos e meio, um cheirinho de óleo, novamente aproximadamente 800 RPM e vamos ao corte. Ficou novamente com bom aspecto, mais um pequenino corte em direção contrária e uma velocidade mais alta, e este fica também perpendicular em relação aos anteriores. A velocidade mais baixa, a velocidade mais alta serve aqui para fazer um corte mais fino. Uma vez que a profundidade de corte é mais baixa, aumenta-se um pouco a velocidade, não se acelera muito o movimento horizontal da mesa e, portanto, isto fica com um corte muito limpinho. E vem a lima novamente. Ora bem, já temos 3 superfícies coerentes a 90 graus e agora vamos talvez tratar desta, que é a inicial. Ela era mais direita e agora a ideia é deixá-la completamente direita. Já temos esta aqui, coerente com esta e com esta, e agora vamos tratar desta. Isto, há um método que eu por acaso não sei de cor, mas há um método para fazer este tipo de coisas. Eu não sei se esse método é válido em todos os casos ou se ele funciona bem em todos os casos. De qualquer forma, aqui a ideia é tentar fazer isto tão depressa quanto possível, tendo a atenção que isto não tem que ficar muito bem feito. Isto é apenas uma peça para prender um torno, não tem uma função importante por aí além. Sempre cuidado com a limpeza, portanto, para não haver ali malhas aqui por debaixo dos paralelos. E vamos, portanto, estas duas já estão coerentes, já não preciso meter o alumínio. Agora basta colocá-la aqui em cima, apertá-la, dar-lhe umas pancadinhas para a manter contra os paralelos. Olha mais, os paralelos têm que ficar presos, porque só assim temos a certeza que ele está de facto, ok, aí está. Só assim temos a certeza que ele está de facto, que esta superfície de baixo está de facto bem encostada aos paralelos, quando eles estão presos, ok? Agora vamos fazer este corte aqui em cima, e depois só faltam 2.
Com o trabalho neste estágio, o habitual é colocar a peça nesta posição um pouco fora do torno e, portanto, fazer isto assim, puxar para aqui os paralelos, tirá-los do caminho da lâmina e agora retirar a ferramenta de corte anterior e usar uma fresa deste género. Okay? Portanto, é fazer aqui um corte lateral, fixando aqui o eixo do X da fresa e usando apenas o eixo dos Y, que é este. Okay? E, portanto, avançar por aqui fora e fazer aqui os 90 graus em relação a esta face. Ok? Os 90 graus relativamente a esta posição estão garantidos porque estes paralelos, portanto, porque a face inferior estaria encostada aos paralelos. Mas eu não vou fazer assim, por uma razão muito simples. Eu, para fazer isso, tinha que remover a ferramenta de corte, colocar outra, enfim, isto demora um bocado de tempo e, novamente, isto não tem que ficar com muita tolerância, com uma tolerância para ela. Portanto, eu vou fazer aqui uma pequena manobra, e a manobra é a seguinte. Eu vou usar um bloco do tipo 1, 2, 3 e vou... Ok, portanto, esta superfície e esta ainda não foram ajeitadas, portanto, elas não têm qualquer espécie de coerência em relação às outras. Se eu encostar, se eu apertar aqui a peça, eu vou provavelmente conseguir os 90 graus relativamente a este eixo, portanto, ao eixo dos Z's, digamos assim, mas não vou conseguir em relação ao eixo dos Y's. Ok, então, porque se encostar ao fundo ou se encostar a um paralelo, isto não vai ficar a 90 graus assim, porque a face de baixo e a face de cima não estão em condições. Então eu vou usar este paralelo aqui, este bloco 1, 2, 3, e vou tentar em simultâneo segurar e prender a peça. Portanto, isto às vezes é preciso um bocadinho de jeito, a gente faz força aqui para baixo, alivia com este dedo, empurra a peça contra, ora está, portanto, empurrar a peça contra o bloco e vamos apertando e desapertando a mandíbula móvel do torno até perceber que o conjunto encontrou uma posição, ok? E que está estabilizado nessa posição. O método não é muito decente, digamos assim, mas para o caso, novamente, é irrelevante. Eu só quero que isto fique razoavelmente bem, não tem que ficar muito bem. E, portanto, eu ganho aqui um bocado de tempo. A filmagem atrapalha um pouco porque a câmera não me deixa mexer como eu gostava. E, enfim, a câmera não me deixa mexer, enfim, à vontade. Mas, enfim. Ora, só nos falta tornar coerente uma das faces. Também, temos, portanto, 5 faces já coerentes, falta a última. A última é simples. Não há agora nenhuma dificuldade, porque é a que fica para cima e as outras todas já estão coerentes. Isto basta encostar aqui. Ok. Evidentemente que a base do torno também está coerente. O torno, a esse respeito, este torno, embora pequeno, é bem feitinho. Mais umas pancadinhas para manter a peça tão em baixo quanto possível, mas para dar as pancadas tenho que subir mais com a máquina, senão não tenho espaço. Ok, aqui está. E novamente, nunca lá colocar os dedos, nem nada que se pareça. Um pincel, se o pincel por alguma razão for apanhado pela lâmina, isto é madeira, é muito fininho, ele vai partir todo e não vai puxar os dedos ou magoar-nos. Vou novamente limar estas rebarbas. Bom, já tenho a peça coerente, um paralelepípedo. Não terá de certeza as dimensões, digamos, que o projeto indica, mas de qualquer forma, nesta passagem eu quero apenas obter um paralelepípedo. Depois farei o resto dos ajustes. Eu já tenho uma outra peça aqui que levou ao mesmo tratamento.
E tenho, aliás já tinha, porque eu ensaiei a coisa, isto convém ensaiar, senão demora muito mais tempo a filmar e portanto tem que se arranjar aqui um compromisso entre, digamos, uma espécie de verdade e o tempo de filmagem. Eu já tenho aqui o início de uma peça já mais ou menos acabada. Ok, falta só fazer o furo, já tem as dimensões apropriadas e portanto agora desgastar estas até estarem mais ou menos com a dimensão desta. Esta, por exemplo, tem que ser desgastada aqui um bocadinho nesta zona ainda, tem que ser aqui fresada aqui em cima um bocadinho, também um bocadinho dos lados. A altura já deve estar boa, está boa. A altura da outra também está boa e também está um bocadinho grande, ok? Mas eu vou agora fazer a última peça, fora da câmara, para ficar com as 4, e depois vou pegar nas 3 e vou pôr as 3 ao mesmo tempo no torno e vou tratar de as pôr em simultâneo na dimensão definitiva antes de fazer aqui este rasgo, ok? Este rasgo é relativamente simples de fazer, não tem ciência para ela.